Senhor primários, tios e tias da EBD. No vídeo de hoje trago um breve resumo do país sugerido pela lição 11. Vamos falar da Holanda e de um dos seus monumentos mais importantes, o Moinho de Rickenmoor. Lembrando que esse é um projeto sugerido pela lição dos primários e o nosso principal foco é saber como está o evangelho naquele país. A história da Holanda, também conhecida como Países Baixos, é marcado por disputas militares, períodos de prosperidade e momentos de instabilidade. O início da história. A região dos Países Baixos foi habitada desde o Paleolítico, no Império Romano, e fazia parte da província Gália belga e, posteriormente, da Germânia Inferior. Qual que é a capital da Holanda? A capital da Holanda é Amsterdã, conhecida por seu patrimônio artístico, um elaborado sistema de canais e casas estreitas com telhados e duas águas, legados da Era Dourada do século XVII na cidade. Qual que é a bandeira do país? Como que é a bandeira do país? A bandeira da Holanda dos Países Baixos é formada por 3 faixas horizontais da mesma espessura nas cores vermelho vibrante, branco e azul cobalto. Não há nenhum símbolo estampado na bandeira. Ela representa a liberdade e a independência. Guerra dos 80 anos. A partir do século XVI, os Países Baixos foram dominados pela dinastia Habsburgo, que reinava na Espanha. Os holandeses lutaram pela independência, que foi reconhecida em 1648 com o Tratado Westphalia, século XVII. A Holanda se tornou uma potência marítima e viveu um período de prosperidade, com o crescimento do comércio, da indústria e da ciência. Depois teve a invasão francesa, em 1810. Napoleão invadiu os Países Baixos e tomou Amsterdã, sua capital. Aí veio o período da Segunda Guerra Mundial. A Holanda tentou se manter neutra, mas foi invadida pelas tropas nazistas em 1940. O país sofreu um dos capítulos mais trágicos da perseguição aos judeus, com cerca de 100 mil deportados para campos de extermínio. União Europeia. A Holanda é uma das nações fundadoras da União Europeia, que entrou em 1958. Benelux. A Holanda se uniu economicamente com a Bélgica e Luxemburgo, formando o Benelux. Depois nós temos também o Tribunal Penal Internacional. Desde 2002, a Holanda cediu o Tribunal Penal Internacional, TPI, em Haia, que julga crimes da guerra e crimes contra a humanidade. Agora nós vamos falar sobre o monumento mais importante da Holanda, sugerido pela lição 11. É o Moinho de Rickenmoor. Inicialmente foram projetados para moer grãos, mas ganharam outras funcionalidades, como bombear água para fora dos lagos. O Moinho de Rickenmoor é um moinho de vento de Amsterdã, originalmente construído em 1632, mas restaurado em 1977. Este é um edifício histórico que tinha como função acionar as comportas de drenagem dos canais. A situação do cristianismo na Holanda é a seguinte: a população holandesa é dividida entre católicos, protestantes, muçulmanos e pessoas com outras crenças. A religião percentual da população católica é 20%, cristã 15%, muçulmana 5% e outras crenças 6%. A frequência à igreja é menor do que a média nacional de 15%. 4 em cada 5 católicos nunca ou quase nunca frequentam a igreja. O número de pessoas sem religião permanece estável.
As igrejas estão perdendo suas funções e fechando suas portas. Em 2011, por exemplo, o Serviço Nacional do Patrimônio Cultural Holandês estimou que mais de 20% das 6.900 igrejas existentes lá no país já não funcionam como tal. E quais são os pedidos de oração? O nosso pedido de oração é para que Deus dê ousadia aos missionários que estão naquele país para que eles continuem pregando o Evangelho. Oremos também para que Deus os fortaleça e os encoraje a continuar levando a palavra. E por último, nós oramos para que as almas se convertam ao Evangelho. E então, esse foi o vídeo de hoje, foi o breve resumo sobre o país da Holanda, sugerido pela lição 11. Nós falamos um pouquinho sobre a história do país, focamos no monumento, que também foi sugerido pela lição. Falamos um pouquinho da porcentagem de cristãos que existe naquele país, de como está o evangelho naquele país, e tivemos aqui os pedidos de orações. Então, vou ficando por aqui. Agradeço a você que assistiu até o final. Espero que você comente, que deixe o seu like, que inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Deixe um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, querendo Deus.